texto para intervenção. 8h38, claro que Flávio Bolsonaro, senador e pré-candidato à presidência da República, comemorou muito nesta quinta-feira a decisão do governo dos Estados Unidos de classificar o primeiro comando da capital e também o Comando Vermelho, PCC e CV, como organizações terroristas. Nas redes sociais, o parlamentar publicou a expressão "grande dia" ao comentar o anúncio feito pelo Departamento de Estado norte-americano. Em outra postagem, que a gente vai acompanhar em seguida, Flávio agradeceu diretamente o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também ao secretário de Estado, Marco Rubio. O senador afirmou que a classificação das facções foi um pedido apresentado por ele durante reuniões recentes com integrantes do governo norte-americano em Washington. Primeiro recado dele: muito obrigado, senhor secretário de Estado. O combate aos narcotraficantes precisa ser feito como uma união entre países afetados pela atuação criminosa deles. O povo brasileiro agradece. Teve esse texto, teve também vídeo que a gente vai acompanhar agora de Flávio Bolsonaro falando sobre esse tema e, claro, comemorando muito. Vamos acompanhar. Em uma viagem como pré-candidato, nós fizemos mais pelo Brasil e pela segurança dos brasileiros do que o PT e Lula em seus 17 anos de mandato. Enquanto Lula foi de joelhos atrás do Trump fazer lobby a favor de CV e PCC, eu fui trabalhar para que eles fossem tratados como terroristas, que é o que eles são. 1 em cada 4 brasileiros mora em áreas dominadas por esses narcoterroristas, ou seja, não possuem soberania nem dentro das suas próprias casas. Um governo que não tem controle sobre o seu próprio território, que não controla nem as cadeias, é porque é conivente com o crime organizado. Agradeço ao presidente Donald Trump e ao secretário de Estado, Marco Rubio, por atenderem rapidamente ao meu pedido em nome do povo brasileiro. Agora é com a gente, aqui no Brasil. E a partir de 2027, nós vamos libertar você, porque você merece ser livre desse governo paralelo, violento e covarde. Muito bem, professor Fábio Reis, a partir desse discurso é muito fácil até observar a instrumentalização desse conceito de soberania, porque a gente tem Flávio Bolsonaro agora dizendo que foi Lula quem foi de joelhos aos Estados Unidos pedir proteção para o CV e para o PCC, e a gente sabe muito bem que Lula não foi lá fazer isso, né? Existiam temas muito mais, do ponto de vista econômico e político, relevantes para se tratar com Donald Trump. E, inclusive, eu queria pedir para a nossa produção até colocar a imagem do encontro entre Flávio Bolsonaro e Donald Trump, exatamente para a gente discutir aqui quem será que foi de joelhos, né, quase que como um fã, né, idolatrando Donald Trump e a Casa Branca recentemente, porque a semiótica fala muito, e quando a gente compara a foto de Lula com Trump, ali, os dois, né, na mesma posição, ali, o Lula tentando, claro, obviamente, mostrar a força do país. E a gente vê um Flávio Bolsonaro ali com as mãos juntas, do lado, né, até inclinando para ver se chegava um pouquinho mais perto de Flávio Bolsonaro nesse registro, a gente pode realmente chegar à conclusão de quem que foi de joelhos aos Estados Unidos, implorar por uma foto, por um registro, inclusive muito questionado aí, mas enfim. Professor Fábio Reis, sua opinião enquanto a gente acha a imagem e coloca aqui na tela. Pois é, Ítalo, segundo informações de jornalistas brasileiros que acompanham a Casa Branca, né, de diversos meios de comunicação do Brasil, essa visita do Flávio Bolsonaro ao gabinete do Trump não durou poucos minutos, foi praticamente uma foto, uma tietagem, né? Claro, depois ele se reuniu, de fato, pelo que parece, com os assessores, o secretário de Estado, o Marco Rubio, que é muito vinculado a questões da América Latina, porque ele tem vínculos com Cuba, ele inclusive fala espanhol e tudo mais, mas a foto em si com Trump e a reunião com Trump, no caso, aparentemente não houve uma reunião, houve uma foto, não é? Só que essa atitude do Flávio Bolsonaro, se de fato o que ele disse é verdade,
ele convenceu o Trump e o Marco Rubio a colocarem o PCC e o Comando Vermelho a classificar como organizações terroristas, por um lado, é até algo que parece, bom, se ele convenceu o Trump e o Marco Rubio a fazerem isso, é porque foi algo assim, aparentemente uma espécie de factoide para influenciar os resultados eleitorais imediatos no Brasil. E que isso, se for por aí, essa medida ela não irá ser levada até o limite pelo governo americano. É mais um factoide. Esperamos que seja, né? Porque se essa medida for levada ao limite, o perigo à soberania nacional é altíssimo. Porque antes a questão do combate ao narcotráfico por parte dos Estados Unidos, as cooperações por parte do governo americano e países latino-americanos se davam entre o FBI e o DEA, o Departamento Antidrogas, com as polícias dos países, no caso do Brasil, a Polícia Federal, por exemplo. Com essa classificação de organizações criminosas como narcoterroristas, essa competência ela sai do FBI e do DEA e vai para a CIA e para os militares, onde o uso de classificações confidenciais é altíssimo. Ou seja, isso abriria um precedente para que a CIA e as Forças Armadas Americanas pudessem intervir no Brasil de maneira, inclusive, sigilosa, sem avisar ao governo brasileiro. Né? Operações de inteligência, como agora no México ocorreu recentemente, 2 agentes da CIA faleceram num acidente de trânsito, foi uma fatalidade. Descobriram a partir desse acidente que esses 2 personagens eram agentes da CIA que estavam no México de maneira clandestina. Isso foi agora, recente, não é? Então, o perigo reside aí, né? Você classificar também empresas brasileiras e organizações e instituições financeiras como eventuais instituições que cooperam com esse chamado narcoterrorismo, criaria uma insegurança jurídica no Brasil terrível e poderia afetar a nossa economia, né? Inclusive a nossa nota de crédito internacional. Né? E outra coisa também que no limite ainda maior de todos é o governo americano resolver fazer intervenções militares cirúrgicas no Brasil. Né? Aí desmoralizando totalmente o Estado brasileiro, ou seja, intervenções militares, por exemplo, na região amazônica, alegando que a região amazônica ela é rota do chamado narcoterrorismo que não é combatido pelo Estado brasileiro, não é bombardeando eventuais locais que seriam supostamente utilizados por esses narcoterroristas. Então são precedentes perigosíssimos que essa atitude do Flávio Bolsonaro abre e que eu tenho para mim que politicamente para ele nesse momento, num primeiro momento parece bom, mas no médio e longo prazo eu tenho a impressão que não será, porque o pai dele já está queimado perante, inclusive, o establishment brasileiro. E ele agora se queima também totalmente, porque ele está afetando diretamente o interesse econômico brasileiro e o interesse de grandes corporações brasileiros e do grande capital brasileiro. Não é? E quando o Brasil, historicamente, se vê atingido, ou seja, se vê ameaçado internacionalmente, o Brasil, isso é histórico, né? As próprias elites brasileiras elas acabam se unindo para evitar um estrago maior, porque aí mexe no bolso delas. Com certeza. A questão reside aí também. É isso, e as pessoas devem estar preocupadas com possíveis novos prejuízos. Só para finalizar aqui a nossa avaliação, nossa produção vai colocar aí na tela um comparativo das 2 imagens entre Lula e Trump e Lula e Trump e Flávio Bolsonaro, exatamente para a gente mostrar aí a diferença, né? A gente tem aí os 2 em pé, sorrindo, se cumprimentando, e do outro lado temos Flávio e Bolsonaro ali de cantinho numa foto que geralmente pessoas que fazem turismo aqui ali na Casa Branca também fazem esse mesmo modelo. Eu fico até em dúvida se é mesmo o Trump que está ali ou um boneco de cera, porque
é exatamente a mesma posição das mãos, o sorriso, o olhar, enfim, tá aí a comparação para a gente analisar realmente quem será que foi de joelhos para a Casa Branca procurar Trump. Professor Fábio Reis, queria agradecer imensamente a sua participação aqui com a gente. Forte abraço.